Vocês já ouviram falar em distopia, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em distopia. E eu creio que todos já leram alguma coisa de distopia, ou se não leu, mas viu sim algo de distopia. Uma das distopias, acho que mais que bombou nos últimos momentos, né? Nos últimos meses e até o ano passado foi um blockbuster. Eu digo que é Black Mirror, que estreou no Netflix, que eu adoro. É uma distopia das mais bem feitas, eu gosto muito, sobretudo os primeiros episódios são fenomenais. Mas eu acho que o que mais é pavoroso, conta aqui qual episódio de Black Mirror, se você assistiu, qual que você mais gosta. Mas o que eu mais acho bizarro é aquele dos likes, eu acho que é likes, se eu não estou enganado. É que você precisa ter likes, mas aqueles ter mais curtidas, né, no seu perfil, para que você tenha uma espécie de ascensão social, para que você seja reconhecido, para que você tenha status e consiga coisas mais interessantes na vida. E eu achei bizarro esse episódio, porque ele é tão próximo a nós, né? Mas enfim, eu venho aqui conversar um pouco sobre distopia com vocês, porque eu quero mostrar os meus livros de distopia favoritos. E eu acho que muitos de vocês perguntam, Christian, qual livro de distopia começar? Qual livro de distopia você mais gosta? E para mim, é um dos gêneros mais incríveis, eu acho que mais fantásticos que a literatura tem, porque é algo que abre sua mente, que vasculha ali suas entranhas mentais, porque é algo que mexe muito conosco. Eu não sei se vocês sabem identificar uma distopia, mas vamos lá, vou tentar fazer uma síntese aqui, eu não sei se eu estou correto, mas a distopia é basicamente o contrário de utopia. Utopia é aquele mundo mais... o mundo perfeito, ideal, né? É tanto que quem retrata muito bem esse mundo utópico é aquele romance maravilhoso do Aldous Huxley chamado A Ilha. Vou deixar aqui a capinha. Ele é um livro excepcional e que eu acho que é um dos livros que retrata bem o que é o mundo utópico. Então, o contrário disso seria uma distopia, ou seja, é algo que meio confuso, né? Algo contrário à utopia, em que ocorre o quê? Um estado totalitário, em que geralmente ele está ali inserido e oprimindo a sociedade. Também, em contrapartida, tem essa questão de ser no futuro, não tão distante talvez, mas que ocorra no futuro, mas que seja, que tenha inúmeros elementos do presente. E a maioria desses livros que eu vou mostrar aqui a vocês, ele tem essa característica porque, claro, né, é uma distopia. Há inúmeras distopias super conhecidas que a gente pode citar, Jogos Vorazes, aquela série Divergente, Maze Runner, que é muito conhecida aí no mundo dos jovens adultos. Inclusive eu li o primeiro do Divergente, eu gostei muito, mas depois eu li o segundo, meio estranho ali, mas o terceiro foi terrível. Eu li os três, eu só gostei do primeiro. O primeiro eu devorei aquele livro. Eu gosto muito desse gênero de distopia. Mas vamos lá. Eu vou mostrar primeiro o livro desse mês, né, de outubro, que a gente leu, que é O Admirável Mundo Novo. Eu acho que esse é um livro assim que caracteriza muito bem o que é um mundo distópico e o que é um clássico dos clássicos. O Aldous Huxley aqui ele vai antecipar, olha aí uma das características da distopia, ele vai antecipar essa questão da tecnologia, manipulação genética, em contrapartida também essa questão da pressão psicológica, tem tudo isso, e eu acho esse livro formidável. Inclusive próximo sábado agora, dia 9 de novembro, a gente vai fazer uma live para comentar sobre este livro e todos os detalhes dele, o que ele antecipa e o que de fato já está acontecendo, que aqui o Aldous Huxley meio que fez uma premonição de muita coisa aí bem interessante, mas a gente discute sábado sobre ele.
Um outro livro bem interessante que eu amo demais, inclusive eu preciso reler este livro porque faz muito tempo que eu li, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Gosto muito desse livro, inclusive do filme, o filme antigo é formidável. Aqui, o Ray Bradbury, ele faz uma distopia, uma das distopias mais inteligentes já escritas, né, na literatura. Aqui ele vai contar a história, né, de também num estado totalitário em que se sente ameaçado com os livros, né, porque ele tenta ali de todas as formas banir, queimar todos os livros, inclusive quem faz essa queima, que seria o órgão, né, que vai lá apagar o fogo. Isso é uma coisa formidável que o Ray Bradbury colocou os bombeiros, né? Os bombeiros, no lugar de apagar o fogo, ele coloca fogo nos livros. E aqui é muito interessante isso, porque a gente lembra muito bem daquele episódio, não sei se vocês estão a par disso, mas na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, né, naquele seu estado totalitário ali no nazismo, ele conseguiu fazer uma coisa bem parecida que Ray Bradbury escreveu aqui. É a questão da queima dos livros, né? Os livros ali, quando a gente percebe essa questão, a maioria dos estados totalitários, ele sente-se ameaçado pelo conhecimento, pela informação, e aqui a gente só consegue, nesse estado totalitário, as pessoas só conseguiam se informar através dos meios que o estado totalitário propiciava. Então o resto queima livros ali, queima essas informações. E é muito interessante isso, a gente começa a refletir isso para os estados totalitários e as censuras, né? E recentemente a gente viu aí a censura do prefeito lá do Rio de Janeiro, lá na Bienal, querendo censurar algo que estava assim, sem argumentos, né? Um beijo gay no gibi que não traz dano nenhum e algo muito inofensivo, e não existe um dano, algo que... Até porque no Brasil a questão da homofobia é crime, então tem tudo isso relacionado. Mas a gente pode conversar depois, quando eu vou reler, e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas a gente vê essa ascensão dos estados totalitários e parece que as primeiras coisas que eles querem atacar são os livros, né? E é bem interessante essa reflexão que a gente faz através desse Fahrenheit 451. Um outro que eu gosto muito, que faz muito tempo que eu li, é 1984, do George Orwell. Eu gosto muito desse autor, inclusive um dos meus livros favoritos da vida é A Revolução dos Bichos, é fenomenal. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Esse livro, imagina aí você sendo controlado, inspecionado, ou seja, Big Brother o tempo inteiro. Imagina que bizarro, e você não consegue viver sua vida, não consegue ter privacidade, porque tem sempre alguém te olhando o tempo inteiro. O que você está fazendo? Enfim, esse é dessa temática aqui que o George Orwell traz nessa distopia. Eu acho que vale muito a pena ler. Inclusive eu quero reler para a gente também comentar sobre. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo, porque esse livro é bizarro. Um outro livro que eu gosto demais, gente, que livraço, é A Estrada, de Cormac McCarthy. Inclusive essa edição estava super esgotada, só existia uma edição com a capa do filme, que era horrível. E teve relançamento, né, reimpressão, inclusive já vi para vender, vou deixar aqui o link embaixo para vocês verem. Esse livro é fenomenal. Aqui é um futuro aí não tão distante, um mundo distópico também, em que o mundo todo está em cinzas, os mares não tem mais vida, não tem mais peixes, as árvores estão em cinza, o mundo está em cinza, parece que tudo queimou. E em contrapartida tem a história, né, dessas pessoas que vivem vagando por ali. São grupos nômades também, tem escassez de alimento no planeta, que é retratado nesse livro. E aqui tem a história de um pai e de um filho, e que tenta a todas as custas, né, sobreviver naquele ambiente inóspito.
Mas esse livro, essa distopia, ela traz uma reflexão muito profunda sobre as questões dos danos ambientais, do que pode acontecer, né? Porque com os danos ambientais e o que está ocorrendo, esse efeito estufa, aquecimento global, pode ocorrer escassez de alimentos, pode ocorrer essa devastação, né? Essa extinção de animais ou seja, de alimentos em si para a população, e a população aos poucos sendo dizimada. A gente pode até refletir através da sua própria ignorância. É um romance muito reflexivo, eu gosto demais desse livro do Cormac. Cormac escreve perfeitamente bem. Um outro livro bem interessante que eu gosto bastante dessa distopia é uma distopia bem sutil, podemos dizer. Distopia com aquelas pinceladas mais de ficção científica, que é Não Me Abandone Jamais. Faz muito tempo que eu li esse livro do Kazuo Ishiguro, eu gosto bastante dele. Eu posso dizer que é um romance muito lento, ele vai ganhando proporção ao longo das páginas, mas ele é um romance extremamente lento, as coisas vão acontecendo de forma muito lentamente, mas que no final se conflui e que, gente, caramba, e que final, né? Aqui o Kazuo Ishiguro vai tocar num assunto muito peculiar e é muito parecido com um filme que eu assisti chamado A Ilha. Você já deve saber mais ou menos do que se trata, né? Esse livro aqui ele vai abordar sobre pessoas, né, praticamente clones de pessoas ali que vivem numa sociedade, e que essas pessoas são meio que criadas em um ambiente, e que elas no futuro, quando crescerem, elas serão basicamente doadoras de órgãos. Ou seja, elas são mortas, elas são criadas depois mortas naquele ambiente para doar seus órgãos. E isso me lembrou muito aquele livro aí, ou a história do filme, né, A Ilha, que ali ocorre essa mesma característica, onde as pessoas são criadas, manipuladas como se fossem ratos de laboratório, e daí então por exemplo, o seu clone, eu estou falando do filme, do seu clone tá precisando de um órgão, então ele vai lá e resgata o órgão do seu clone que está ali, que foi feito no laboratório e tem um órgão saudável, está precisando, então o clone, o seu progenitor, né, acho que podemos dizer assim, ele precisa do órgão, então ele vai ter que doar. E aí ocorrem rebeliões, é bem interessante, e eu achei bem similar a essa história. Eu gosto demais desse livro do Kazuo Ishiguro, porque ele traz umas ótimas reflexões. Eu enfatizo a dizer que é uma distopia muito sutil, ele com pinceladas de ficção científica, mas é fantástico. Recentemente eu comprei Calocaína, da Karen Boyne, uma sueca, super prestigiada. Esse livro aqui eu já estava de olho, porque nunca foi lançado no Brasil, mas tem uma edição portuguesa, então eu já estava de olho, porque é uma distopia extremamente interessante e que dialoga muito bem com vários desses livros aqui, e que possamos dizer que ele está no patamar de 1984, Admirável Mundo Novo, e está nesses patamares mesmo. E aí foi lançado pela Carambaia, é um livraço, eu creio que seja isso, eu ainda não li, mas eu pretendo ler ainda este ano. Antes de terminar o ano, eu pretendo pegar esse livrinho e já devorar. Porque aqui conta a história, gente, é uma distopia, também em um estado totalitário, no futuro não tão distante, em que as pessoas usam uma espécie de soro, né, de soro da verdade, e que aí você não tem como não falar a verdade, né? Então esse estado totalitário utiliza essa arma, esse meio, né, para que as pessoas eles resgatem, né, eles puxem a verdade das entranhas lá de suas mentes. E, gente, parece ser assim chocante, apavorante, e eu tô bem empolgado para ler este livro. E é isso, me contem aqui quais são os livros de distopia que vocês já leram, quais desses que eu mostrei que eu gosto bastante vocês já leram, e qual o seu episódio, o melhor episódio aí do Black Mirror. Eu gosto bastante
daquele seriado. Apesar do último eu não curti tanto, mas não deixa de ser bom. E é isso, um cheiro pra vocês e até a próxima. E vamos ler Distopia porque, gente, é surreal, é bizarro.